Olá, boa noite. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. Eu sou Maria Alice Freitas e, excepcionalmente, estarei à frente do programa conduzindo o debate nesta noite. Em um momento em que a política está em foco e as decisões da justiça estão no centro da opinião pública, a polêmica em torno do ativismo judicial aparece com frequência nas análises da imprensa e no meio acadêmico. De um lado, parte do meio jurídico acredita que o ativismo judicial é uma atitude dos magistrados na maneira de interpretar as normas constitucionais. Eles estariam expandindo o sentido e alcance das leis. Já os críticos ao ativismo veem uma politização da magistratura, apontam uma interferência do judiciário no espaço de atuação dos outros dois poderes, o legislativo e o executivo. E isso atingiria o princípio da separação entre os três poderes. Para início de conversa, o que seria essa forma de atuação do judiciário? O ativismo beneficia quem e como ele afeta o cidadão? Para responder estas questões, contamos com a presença de Gustavo Freire Barbosa, advogado, integrante da RENAP, Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, Rayane Andrade, advogada, mestranda no programa de pós-graduação em Direito da UFRN e integrante do grupo de estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina. E Daniel Pessoa, advogado, professor da UFERSA, mestre em Direito Constitucional e doutorando em Direito na UNB, a Universidade de Brasília. Antes de iniciar o tema de hoje, queria lembrar você que está em casa, a sua participação é fundamental. Envie perguntas através do WhatsApp para o número 99193-6032. Participe. Bom, gente, eu queria começar pedindo a ajuda dos nossos convidados aqui para explicar melhor essa expressão, ativismo judicial. O que significa isso? Existe um consenso sobre essa expressão? Por favor, doutor Gustavo. Bom, boa noite, Maria Alice, boa noite, Rayane, boa noite, Daniel, boa noite, telespectadora da TV Universitária. Sempre uma satisfação estar aqui. E o ativismo judicial, eu diria que, em linhas gerais, corresponde a uma perspectiva de ampliação da capacidade criativa dos juízes e juízas na interpretação e aplicação da lei. Até que ponto isso é bom ou ruim é alvo de inúmeras controvérsias, porque a questão dos limites da interpretação e aplicação da lei, até o momento, obviamente, em que a aplicação dessa lei passa a desrespeitá-la. E, recentemente, nós temos alguns casos de ativismo judicial que a princípio, podem ser colocados como interessantes no sentido de suprir algumas omissões que, a princípio, figuram inconstitucionais, como, por exemplo, a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, do reconhecimento dos efeitos civis na união entre pessoas do mesmo sexo. Mas, ao passo, nós temos uma série de experiências relacionadas ao ativismo judicial que representam uma afronta ao texto constitucional e, consequentemente, a própria democracia em si, considerando o conceito de democracia que corresponde ao respeito à Constituição, não à atividade de você ir de 2 em 2 anos votar. E nós podemos citar vários exemplos nesse sentido, levando em consideração que essa capacidade criativa ela não ocorre apenas nas cortes superiores, ela ocorre também nas varas de primeiro grau, nas varas das comarcas, no sentido de que a lei muitas vezes é interpretada para desfavorecer os cidadãos e cidadãs. Se nós pegarmos, por exemplo, uma vara criminal de qualquer pequena comarca, nós vamos ver que todos os direitos e garantias, a interpretação da aplicação de todos os direitos e garantias dos réus se dão, em regra, no sentido de não reconhecer, de tirar direitos daquelas pessoas. A gente fala muito da Lava Jato, mas o que acontece agora na Lava Jato acontece também nas varas de primeiro grau, no sentido de que, considerando que nosso judiciário tem um recorte de classe muito forte, que é composto por homens brancos, que possuem um certo nível financeiro e intelectual, e essa perspectiva de classe da justiça influi diretamente na aplicação e extensão da norma para além do seu significado e para além do não reconhecimento de direitos. Por exemplo, quando é desconsiderada a presunção de inocência. Quando o Supremo Tribunal decide no sentido de contrariar diretamente o texto da Constituição, ele não está interpretando a norma de um jeito, ele está aplicando um entendimento que vai de encontro categórico ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que fala que ninguém será preso após o trânsito em julgado.
também o artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, nesse contexto, nós temos que analisar esse contexto de ativismo judicial, levando em consideração o recorte de gênero, classe, porque essa interpretação da lei, essa aplicação da lei vai dizer muito respeito à formação daquelas pessoas que estão aplicando. A questão está exatamente, talvez, nesses termos: interpretação, aplicação, criação da lei. Rayane, não é exclusividade do parlamento criar direito, né? Mas onde é que está esse limite entre fazer o direito, mas sem desrespeitar a lei que foi discutida, que foi posta, que está positivada? Maralice, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Gustavo. É uma satisfação estar aqui no Grandes Temas. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Eu acho que a pergunta que tu colocas é muito importante no sentido de nós compreendermos também o que é o direito. Eu acho que essa é uma questão preliminar, porque o que há no senso comum, né? O direito é aquilo que vem da lei ou é aquilo que é produzido pelos juízes, né? Ou juízes, enfim. Existe uma concepção de que o direito ele não necessariamente nasce da lei. Ele é reconhecido pela lei, porque ele é uma construção histórica. Se a gente for observar isso que Gustavo traz sobre o princípio da presunção da inocência, né, que acaba tomando as redes, as mídias, ultimamente, pelo caso da persecução do presidente Lula, é importante destacar que essa garantia é uma garantia muito antiga, né? Que, se nós formos fazer um recorte do ponto de vista europeu da história, né, vai remontar ao processo de Revolução Francesa. Então, eu posso dizer que o princípio da presunção da inocência, ele nasce da Constituição ou ele é uma construção histórica? E isso é importante porque, como o Gustavo fala, né, na hora de aplicar essa lei, na hora de aplicar ou de dizer o direito, né, essas juízas, esse corpo judicante, ele vai ter uma posição. Ele vai ter uma posição de classe, ele vai ter uma posição de raça, ele vai ter uma posição de gênero. Quando eu fui convidado para debater o tema do ativismo, né, eu achei muito interessante, porque é uma das coisas que eu estou, pesquisando. E existe um estudo do professor Dmitry Dimulis, que ele vai dizer que não há nada de novidade ao se falar em ativismo judicial. Inclusive, se a gente for recuperar os juristas mais clássicos, né, La Salle, Montesquieu, todos eles já advertiam para o perigo da criação da lei a partir dos juízes. Das decisões judiciais. A partir do judiciário, né? E aí, por que eles alertavam para isso, né? Primeiro porque essa repartição ou essa tecnologia da separação das funções do Estado, ela não é perfeita, desde a sua concepção, né? Então, não há como a gente, de fato, acreditar, né, que os poderes vão se autorregular de maneira eficiente, né, sem que haja alguma intromissão. Então, o problema que nós passamos hoje é exatamente o coração da tua pergunta. É que a seara para os principais debates políticos da sociedade brasileira, especialmente, não é mais o parlamento, que nesse desenho, né, nesse desenho europeu, nesse desenho clássico, liberal de Estado, era para ser. Então, a gente tem esse debate transplantado para dentro do espaço do judiciário, que é um espaço que tem pouco controle social, que pouco dialoga com o conjunto da sociedade e que é o mais inacessível para a população. Então, nós vimos no último período, e aí eu já encaminho a minha conclusão da pergunta, especialmente no caso do julgamento do presidente Lula, né, uma das coisas que mais me chamou a atenção é da análise, né, que a população estava fazendo das falas. Mas tal ministro fala muito bem, mas tal ministra, nossa, falou tanta coisa bonita, eu não entendi nada do que ela falou, mas falou tão bem. Então, esse poder simbólico, ele ajuda também a criar o direito. E esse direito, que na nossa concepção, na maior parte das vezes, ele desfavorece uma grande maioria da população que vive à margem desse direito. Existe um campo, né, professor Daniel, que inclusive é estudado bastante lá no programa de pós-graduação em Direito da UNB, que reivindica esse direito achado na rua, né, um direito que emerge dessas contradições, dessas pressões intraclasse.
Mas, por fim, eu acho que quando a gente vai debater ativismo judicial, tem um termo que, para mim, precisa muito bem. Ativismo judicial ou neoconstitucionalismo pode ser colocado como paleoconstitucionalismo. Desde dos primórdios do movimento constitucional, desde os primórdios, se pugnava pela execução, pela efetividade das normas, pelo controle da jurisdição a partir da Constituição, e hoje nós não vemos isso. O nosso sistema de controle de constitucionalidade ele é muito falho e abre margem para o que nós temos hoje, que não é uma Suprema Corte, e isso repercute no juízo de primeira instância. Nós temos 11 ilhas que formam um arquipélago, que não se comunicam e produzem esse direito. Então, é mais ou menos por aí. Professor Daniel, a gente sabe que o Judiciário tem um papel constitucional também de rever a constitucionalidade, inclusive, das leis. Então, como explicar essa polêmica em relação à prisão em segunda instância? Até onde, em que situações o Judiciário, sim, pode atuar revendo o que o Parlamento fez e onde ele não pode chegar? Bom, boa noite, para todo mundo, Gustavo, Rayane, Maria Alice e todo mundo que nos assiste aqui no programa. Dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui participando desse momento de discussão, de debate, para tentar entender essas questões. Antes de responder sua pergunta diretamente, dizer só uma palavrinha a mais sobre a pergunta inicial, o que é ativismo judicial, que na verdade não passa de um eufemismo. Ativismo judicial é simplesmente escamotear o arbítrio do poder. Então, quando a gente fala ativismo judicial, a gente está falando o exercício do poder judiciário se sobrepondo aos demais poderes e se sobrepondo, inclusive, aos anseios populares, tá certo? Então, a gente está falando de um fenômeno chamado de politização da justiça, ou seja, quando o direito estatal, oficial, está sendo manipulado e utilizado para interferir diretamente na vida política da sociedade, que é o que aconteceu no episódio do habeas corpus do presidente Lula e do julgamento do processo que o condenou, sem provas, altamente questionável, sem respeito às garantias constitucionais, sem o devido processo legal. Isso aí está sendo denunciado e já escancarado nacionalmente e internacionalmente, inclusive pela ocupação recente que tivemos do pessoal do movimento do Sem Teto, que mostrou que não tinha luxo algum, não tinha reforma alguma naquele triplex e, portanto, escancarou o absurdo que foi aquele julgamento. Mas, ou seja, a população, portanto, a sociedade mostrou que estava diante da politização do judiciário, da justiça, sendo utilizado, portanto, o direito enquanto ferramenta de intervenção direta na política, na vida política, porque o objetivo é evitar que o presidente Lula seja candidato no pleito eleitoral de 2018. Isso ficou muito escancarado, me parece. Então, o ativismo judicial é isso, é esse eufemismo, é uma forma bonita, polida, de dizer que os juízes e as juízas estão exercendo força e poder para desfazer os pactos, seja nos outros poderes, seja os pactos societários, e impor, portanto, de maneira absoluta, a sua visão de mundo e a sua perspectiva de como as coisas devem ser. E no caso do legislativo, assim, como é que, até onde pode o judiciário interferir? Então, dentro desse contexto do ativismo judicial ou do arbítrio do poder judiciário se sobrepondo e se afirmando para além daquilo que foi decidido nos órgãos, nas instâncias políticas do sistema político, no caso o parlamento e o executivo, a gente tem em mira a discussão do habeas corpus do presidente Lula, a discussão que Gustavo também já colocou na sua fala, sobre a prisão a partir do julgamento em segunda instância, ou seja,
a execução provisória da pena desobedecendo antes do trânsito em julgamento. Seria uma cláusula pétrea, é isso? Isso, a gente chama tecnicamente de cláusula pétrea, que significa dizer, né, aquela norma fundamental que é imexível, intocável, não pode ser alterada. E foi, né, alterada, por isso o arbítrio. Veja, a presunção de inocência está prevista na Constituição, é uma Constituição histórica, como o Rayane colocou, e está previsto nos documentos internacionais, nos tratados internacionais de direitos humanos, né? E colocada no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, na nossa Constituição e no direito internacional de direitos humanos, como impossibilidade da pessoa ser considerada culpada e, portanto, ser presa antes que tenha uma decisão definitiva da justiça, ou seja, que não caiba mais recursos, né? Isso foi uma discussão que se travou no sistema jurídico e judicial brasileiro desde 1988. De 1988 a 2009, existiam grupos que tinham a interpretação, aquilo que Gustavo e Rayane colocaram aqui também, né, dentro desse universo do ativismo, que entendiam que era, sim, possível a execução provisória da pena com o julgamento a partir do Tribunal de Segunda Instância. E o grupo que não, olha, a Constituição, a presunção de inocência que está consolidada nos pactos de direitos humanos internacionais, não permite essa execução provisória da pena, que é o que está acontecendo com o presidente Lula, né? E essa discussão, esse embate, ele circulou no ambiente judicial, jurídico, de 1988 a 2009. Em 2005, inclusive, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez até uma resolução para disciplinar como deveria ocorrer essa execução provisória da pena. Ocorre que, em 2009, o próprio Supremo Tribunal Federal estabiliza a jurisprudência e diz: não pode ter execução provisória da pena, não pode ninguém ser preso antes do julgamento do último recurso aqui neste Supremo Tribunal Federal. Um habeas corpus julgado a partir do ministro Eros Grau definiu e encerrou o debate. No entanto, o que é que acontece? No contexto do golpe de Estado, em que a presidente Dilma foi deposta de maneira absurda, sorrateira e inconstitucional, né, vem em seguida a alteração desse posicionamento que já estava definitivo. Existe um princípio de direito constitucional e de direitos humanos internacionais, que é o princípio da proibição de retrocesso. Uma conquista como essa, estabilização da jurisprudência, no sentido de que a presunção de inocência impediria a execução provisória da pena, impede, portanto, que alguém seja preso antes de ser julgado o último recurso no Supremo Tribunal Federal, isso não poderia mais ser alterado de forma alguma para voltar atrás. E isso foi feito em 2016 pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, respeitando esse princípio, ou seja, um critério jurídico, né, que é um critério jurídico que não pode ser transposto, mas o foi, né? Por isso, ao invés de ativismo judicial, eu falo em arbítrio do poder mesmo, né? Eu quero pedir licença aos convidados, porque para ampliar a discussão sobre o ativismo judicial, o programa Grandes Temas convidou um especialista na área do direito constitucional, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Dr. Juliano Zaiden. Ele faz uma análise do cenário político e jurídico a partir das manifestações de 2013. Vamos conferir. Nós tivemos os protestos de 2013, que apesar de originalmente ter uma ênfase popular, em pautas populares, esses protestos foram claramente cooptados por setores tradicionais brasileiros. Mas depois do impeachment de Dilma, a gente vai ter a prisão do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, de vários deputados, senadores, não políticos exatamente, mas de algumas figuras-chave da política nacional, ou ex-senadores, ou ex-ministros, né? E por fim, uma coisa que é muito fundamental, que é muito importante, parece que existe uma coroação de todo esse processo por meio dessa ânsia condenatória que a gente encontra especialmente nos procedimentos dados pela Lava Jato e mais fortemente pelo juiz Sérgio Moro. E, de certa forma, com uma certa
reverência do Supremo Tribunal Federal, né? Que acabou sendo parceiro, né, nesse contexto, talvez engolido por toda essa dinâmica que foi muito sufocante, mas o fato é que o Supremo ele foi engolido no seu próprio jogo de estratégias, e o que temos hoje é um Supremo extremamente enfraquecido, embora poderoso, o que é um paradoxo, né? O Supremo é uma corte cujas estratégias elas se destacam tão fortemente dentro da lógica argumentativa que não tem muito como a gente pensar diferente. Existe um detalhe que eu acho que ninguém, parece, ou poucos estão batendo, mas é o seguinte: num dia em que o Sérgio Moro soltou a fita, aquele áudio em que a Dilma conversou com Lula e antes de ele assumir o ministério, ou não assumir o ministério, e que depois ele veio pedir desculpas ao ministro Iuri Savas, que é o Supremo Tribunal Federal, porque aquilo lá é impensável como algo concebível de um juiz. Ele feriu todos os princípios básicos de garantias processuais. Em qualquer país sério, o juiz Moro ele seria afastado do caso. Ele demonstrou ali uma altíssima parcialidade, que é impossível você não constatar. Ou seja, a parcialidade ela se consubstancia pelo próprio fato de que você divulgou um áudio de uma presidente da República com Lula para a imprensa e depois continua sendo esse mesmo juiz o julgador do caso. Isso é surreal. Em qualquer situação, em qualquer democracia que se dissere, isso não poderia acontecer. Ele cometeu uma fraude, vamos dizer assim, do ponto de vista das garantias processuais visível. E não é um pedido de desculpas que resolve. E ainda mais o Supremo Tribunal Federal não tomar nenhuma atitude após esse fato. Não precisa por medo, mas aquilo é algo que não se pode, em hipótese alguma, aceitar. Não somente isso, o próprio ministro Gilmar Mendes, na sequência, abarca esse discurso ao conceder a ordem para proibir Lula de assumir o ministério. Quer dizer, não somente houve ali uma violação de garantias processuais, como o próprio Supremo Tribunal Federal encampa isso como discurso para legitimar a negativa do cargo. Isso é algo inconcebível como Corte Constitucional. Então, se a gente parar para imaginar a dinâmica, o processo ele já nasce parcial, independente da questão das provas, né, que são polêmicas, mas o fato é que o Sérgio Moro não é, pelo menos desde aquele momento, um juiz que pode ter sua imparcialidade assumida. Na verdade, ela é presumidamente, mas comprovadamente negada. Esse foi o professor Juliano Zaiden, da Universidade de Brasília. E nós temos aqui uma mensagem do Sérgio de la Sávia, apresentador do programa, que não pôde estar aqui hoje, mas quer participar, e ele faz uma ponderação. Ele diz que tem a impressão de que estamos atualizando aquele velho dilema que opõe o que é moral ao que é legal, só que usa-se critérios de conveniência para determinar uma coisa ou outra. Por exemplo, quem defende a atuação de Moro geralmente é pela aplicação inflexível da lei. Em qualquer país sério do mundo, esse juiz jamais continuaria à frente do processo, mas aqui o que é legal não importa mais. Impera o moralismo. Qual é essa linha entre o moralismo, o legalismo, professor Gustavo? Inclusive, Marielle, se nós pegarmos os manuais mais básicos de direito, os livros de hermenêutica mais fundamentais, nas primeiras linhas nós vamos ver que uma das funções dentro desses dogmas, alguns dogmas que eu particularmente considero infantis, uma das funções do direito seria exatamente a de filtrar a moral. O filtro que o direito serve da moral para que a norma constitucional ou infraconstitucional seja aplicada na sua perspectiva mais correspondente com o que ela representa. Só que o que nós vemos hoje, como o professor Sérgio perfeitamente coloca, é a completa substituição do direito pela moral. O professor Juliano citou o Sérgio Moro, e se nós formos colocar
O Sérgio Moro é um caso específico, é uma das expressões mais obscenas do ativismo judicial. Colocaria, eu não sei quem venceu ele, o ministro Barroso, mas acredito que seja ele. Muito embora ele seja um juiz de primeira, tem Gilmar Mendes também. Muito embora o juiz Sérgio Moro seja um juiz de primeira instância, mas, por exemplo, dentro do processo, do processo do ex-presidente Lula na Lava Jato, ele chegou a colocar grampos no telefone fixo do escritório de advocacia, grampeando conversa de aproximadamente 25 advogados e advogadas com mais de 300 clientes, tendo um acesso a todos os passos estratégicos da defesa. Então, a gente vê que tudo aquilo que Rayane colocou em relação à perspectiva e garantia do esquadro liberal, de garantia de tripartição de poderes, dentro de determinadas conjunturas, não existe. A defesa que a gente faz da aplicação da lei num esquadro liberal, dentro da moldura liberal, como o professor Juliano colocou, jamais permitiria que um juiz agisse assim. Só que hoje nós vemos o direito, o que nós entendemos por direito, completamente ajoelhado a uma moral, que o direito deixa de ser a fonte de aplicação das normas e a fonte dessa aplicação passa a ser a moral particular. Eu diria um falso moralismo. Um falso moralismo, exatamente. Seria os códigos morais particulares do juiz Sérgio Moro passa a sobrepor o direito, de modo que ele passa a aplicar a norma de acordo com suas idiosincrasias. Nós retornamos ao absolutismo monárquico. Do ponto de vista prático, o juiz Sérgio Moro se comporta como um monarca absolutista, desrespeitando qualquer espécie de limite legal para aplicar seus códigos morais de acordo com suas preferências particulares sob um verniz frágil e insustentável de legalidade. Então, é interessante porque o ministro Barroso, na sua época de advocacia, ele costumava, nas suas sustentações junto ao Supremo Tribunal Federal, colocar outro dogma que eu considero infantil, que é que o poder judiciário ele é contra-majoritário. Contra-majoritário no sentido de, se há um sentimento, uma atmosfera de desrespeito à Constituição, o poder judiciário tem todas as garantias constitucionais de brecar aquilo. Se a Constituição, por exemplo, veda a tortura, mas as pessoas querem a tortura, querem que a tortura seja implementada, que já é de fato. Se nós pegarmos as delegacias, centros de detenção provisória, já acontece, mas enfim, se as pessoas querem institucionalizar a tortura, cabe ao Poder Judiciário colocar. Não vai. Se as pessoas querem, por exemplo, que a pena de morte passe a ser possível, que do ponto de vista prático já é, só nós vemos os números retumbantes da nossa juventude negra e pobre, hoje alvo de um verdadeiro genocídio. Mas, se a população quer isso, cabe ao Poder Judiciário, nessa perspectiva abstrata de de ser um poder contra-majoritário, brecar isso. Isso que o próprio Barroso defendia, e hoje o que acontece? Nós vemos uma atmosfera punitivista que quer cabeças, e o Poder Judiciário, ao invés de exercer o seu papel constitucional de poder contra-majoritário, chancela isso, e no auge da Operação Lava Jato, em novembro de 2016, permite a execução provisória da pena em segunda instância contra o texto direto da Constituição. Então é isso que preocupa bastante. Rayane, o que a gente percebe é uma dificuldade para a aplicação de sanção em qualquer situação, em qualquer contexto, quando envolve pessoas do judiciário, magistrados, e também, posso até afirmar aqui, do Ministério Público. E isso é uma sensação só real mesmo. A ideia que a gente tem é que tudo isso que o Gustavo acabou de falar agora, todos esses abusos, você mandar grampear, você divulgar um áudio, depois até admitir que errou, mas ok, admitiu e ficou por isso mesmo, não existe nada. Isso facilita com que os juízes continuem tomando decisões, muitas vezes, sem pensar nessas consequências. Maralice, acho que foi uma pergunta extremamente feliz. Como eu dizia anteriormente, né, essa separação das funções estatais, ela foi desenhada com um objetivo, assim como foi desenhada a própria democracia representativa. Elas foram desenhadas para que uma elite que já estava no comando do Estado, no comando de uma determinada sociedade, que impunha sua hegemonia, ela permanecesse. E daí a gente tem privilégios. O exemplo nítido disso na nossa sociedade, no Brasil, é como foi construído o poder, todos os poderes, né, mas especialmente o poder judiciário. Então, veja, a maior punição para juízes é a aposentadoria compulsória. Quem julga
Com a emenda que impôs a chamada reforma do judiciário, nós criamos um respeitável, né, instrumento de controle social, que é o CNJ, né, que a maior parte dos seus membros é do próprio Poder Judiciário. Então, é óbvio que quando quem julga é parte interessada, essa balança ela não vai estar justa nunca. Basta ver o que aconteceu com os juízes, né, que fazem parte da Associação dos Juízes pela Democracia. Né, foram e ainda estão respondendo a processos administrativos, processos correcionais, por expressarem uma posição política de esquerda. Então, de fato, o que é que pesa mais nessa balança? Então, se a gente for recuperar um pouco do debate que tu trazia sobre, mas e o papel do Poder Judiciário no controle do Poder Legislativo? Né? Que é geralmente o que se diz no senso comum. Olha, tudo bem, juízes têm esses privilégios, mas é por uma necessidade de ter autonomia na sua atuação, né? De não estarem sobre a tentação do poder econômico. E aí eu retomar a sabedoria popular de minha mãe, que dizia que a medida do T nunca enche. Se nós formos comparar, né, o teto salarial dos professores universitários, da área do direito, de qualquer área, e se a gente for comparar com os subsídios, que é diferente, né, não tem desconto, é outra sistemática, a gente vê uma disparidade muito grande. E o que isso representa do ponto de vista simbólico? O que a sociedade brasileira valora mais? A produção do conhecimento, né, um controle, se nós formos trazer para a nossa seara, um controle da comunidade jurídica sobre a atuação do próprio Poder Judiciário, da advocacia, do Ministério Público, ou valora positivamente essa atuação desenfreada, como o professor Daniel muito bem colocou, né, esse arbítrio escamoteado. Então, essas diferenciações entre as carreiras, essa diferenciação entre a condução dos processos, até mesmo correcionais, eles demonstram e revelam muito sobre o nosso sistema. E aí, se você me permite, como gancho para finalizar, eu gosto muito, professor Daniel, desse debate sobre a politização do judiciário, né? Há um tempo eu vinha me questionando sobre, realmente, a politização, e aí a gente escuta frases, inclusive pessoas progressistas, né, de esquerda, juristas, vi muito, compartilharem efusivamente as frases do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que em determinado ponto da discussão mais acalorada do debate, que não é jurídico, diga-se de passagem, solta, né, várias bravatas e numa delas diz: você é uma pessoa tóxica, representa o pior da nossa sociedade. Essa postura, ela é condizente com a conjuntura que nós vivemos. A população brasileira espera uma resposta efetiva, forte, contundente contra a corrupção, contra a impunidade. E isso casa perfeitamente com a figura de um juiz. E ainda mais com um ministro da Suprema Corte. Isso é inteligível para a população. O voto da ministra Carmen Lúcia, que diz a sua própria posição e vota por um princípio da colegialidade que ela definiria, as pessoas, né, a população não consegue compreender, mas a fala do ministro Barroso, sim. Então, quando a gente vai falar que é esse o poder que vai fazer o controle do legislativo, nós temos um sério problema. Né? Porque se, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ainda que nos moldes, na interpretação da literatura liberal, da doutrina liberal, enfim, cumprisse com seu papel de guardião da Constituição, o que ele deveria fazer para controlar o legislativo? Uma emenda constitucional 95, que impôs um teto de gastos e que congelou por 20 anos os investimentos, deveria ter sido objeto de controle dessa corte. Porque isso, na prática, revoga o projeto político e constitucional estabelecido pela Constituinte de 88. Aí, de fato, há o papel contra-majoritário, que concordo perfeitamente com o Gustavo. São princípios infantis, mas sobre uma análise mais profunda do direito. E aí eu concluo dizendo que na minha avaliação, né, a partir de leituras feitas a partir de Pachucanes, de uma teoria marxista do direito, o direito ele é politizado por natureza. A forma jurídica do direito impõe a politização.
Por mais que nós, dos setores progressistas, enfim, consideremos um avanço, veja, mesmo depois do golpe da presidenta Dilma, houveram decisões interessantíssimas da Suprema Corte. Aqui mesmo, um dos processos que começou aqui no estado do Rio Grande do Norte, que era o questionamento da constitucionalidade do decreto que estabelecia a política de territorialidade para as comunidades quilombolas. Nossa, foi lá, os ministros votaram por unanimidade, é constitucional que os povos quilombolas permaneçam nas suas terras, mesma coisa com a questão homoafetiva. Mas, Maralice, aí reside o ovo da serpente, como diz Marilena Chauí. Por que é o ovo da serpente? Porque basta que outros ventos soprem na cabeça dessas 11 ilhas para que esse entendimento seja revogado. Uhum. Então, se de fato nós... A segurança jurídica... não existe. Que também, para utilizar na mesma expressão do meu nobre colega Gustavo Barbosa, é mais um dos princípios de infantilidade. Bom, gente, a gente precisa ir para o intervalo, O Grande Temas vai para um rápido intervalo. Aproveite para enviar sua pergunta para o WhatsApp pelo número 99193-6032. Participe, a gente volta daqui a pouquinho.